Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sou grato a Deus, irmão, pela alegria de poder servi-lo, não só aqui no púlpito, mas aonde Ele quiser me usar, sempre que Ele me dá a oportunidade de falar do amor dEle, ou de fazer algo para Ele, isso me traz grande alegria, porque eu tenho isso como um privilégio na minha vida, irmão. Tenho isso como um grande privilégio, outrora em trevas, outrora caído, e agora pela glória e pela graça de Deus em pé, né, de pé diante de Deus, e com essa honra de poder anunciar suas verdades, seu amor, sua fidelidade, e glorifica a Deus, porque Ele já começou a falar, confirmando a palavra que vai ser ministrada essa noite. Somos apenas canal de Deus para abençoar a sua igreja, a sua noiva, e como a Esther bem falou, Ele é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. Isso já encheu o meu coração, porque estamos num ambiente totalmente propício para isso, irmãos. Esse ambiente é preparado para louvor do nome dEle, e não há nenhum nome maior do que o dEle. Eu fiquei alegre porque assim Ele se fez, né, conhecer, né? Glórias ao nome do nosso Deus, irmãos. Carlinha abriu, né, em Hebreus 4:12, né, que a palavra do Senhor é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra entre alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os desejos e os pensamentos do nosso coração. E ele estava, nesse momento ali, ele estava me sondando, viu, Carlinha, a palavra do Senhor, porque muitas vezes, quando a gente recebe uma palavra do Senhor, nós se questionamos, é isso mesmo? Não é eu querendo falar, não é a carne, não é algo meu. E para trazer uma mensagem, creio eu que assim como eu, cada irmão que aqui sobe, ele tem um propósito, que é o que? Trazer uma direção de Deus, uma palavra de edificação, uma palavra de direção, mas também de confronto. Eu não vejo a palavra do Senhor, irmãos, em nenhum momento uma palavra que somente nos massageia, embora ela nos edifique, e é verdade, ela traga ânimo, traga alegria, paz, confiança, certeza de fé, mas na sua grande essência ela nos confronta. Mas por que ela nos confronta? Paulo vai dizer aos Coríntios que a palavra, o confronto segundo Deus, gera o que? Salvação. É para que nós andemos nessa direção, nesse caminho de salvação, irmãos. E eu me alegro porque hoje a igreja tem bastante irmãos que entendem a importância da palavra. Entende que é pela palavra que estamos de pé. E eu peço graça ao Senhor para falar aquilo que Ele colocou em meu coração para essa noite. Então eu peço que meus amados irmãos abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 2. Geralmente eu não coloco tema quando prego. Dificilmente você vai ver eu dar um tema. Geralmente eu leio a palavra e tento expô-la. Embora eu também pregue muitas vezes, né, dentro de um tema, mas tenho muita dificuldade em dar um tema às pregações. Creio que a palavra, ela por si só, ela se faz entender, mas eu quero usar o tema que o próprio texto dá, né, o prefácio que aqui está, que alguém, né, com graça nos deixou, que é o perigo da negligência. Deus falou muito ao meu coração, e o Carlinhos foi muito feliz quando falou que ela trata primeiro com o pregador. E eu fui muito confrontado naquilo que vou falar essa noite. E falo no temor e no tremor do Senhor. Peço graça e direção do Espírito Santo. Creio e reitero que sem Ele nada posso e nada quero. Então que você venha receber não do irmão Francisco, embora ele seja o canal, a voz, venha receber do Espírito Santo de Deus essa noite, irmãos. Do Espírito Santo de Deus. Então vamos falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos essa noite. Podemos ler? Hebreus capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou ciência minha palavra falada cheio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação,
a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pai querido e amado, mais uma vez eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Pai, e venho te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar tão somente aquilo que o Senhor separou para essa noite, Pai. Não acrescenta nada diferente do que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Se porventura eu for tentado falar além daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que Teu Espírito Santo me incomode, me interrompa, Pai. Que eu fale tão somente, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite, Pai. Obrigado por cada irmão e irmã que estão aqui essa noite. Eu peço que o Senhor abra o entendimento. Peço que o Senhor, Pai, venha trazer paz aos seus corações e que a palavra venha cumprir o propósito pelo qual ela vai ser anunciada essa noite, Pai. E que no final de tudo o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus, amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele começa falando o seguinte, no versículo 1: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdades são essas? O que é que está sendo tratado até aqui? Sabemos que a carta aos Hebreus, ela está falando da soberania de Cristo sobre a lei, sobre Moisés, sobre o sacerdócio e sobre os anjos, que é o que nós vamos falar aqui essa noite. Então ele está aqui, irmãos, trazendo um ensinamento. Por que ele está trazendo esse ensinamento? Porque aqui há uma consciência. Essa carta ela é escrita aos Hebreus, amém, irmãos? Que vivia na época de Jesus. Essa carta aos Hebreus ela foi escrita 67 anos a 69 depois de Cristo, segundo os estudiosos. E aqui é para exortar os hebreus por algo que está acontecendo naquele momento, que é, devido à perseguição, devido ali à opressão ali aos cristãos da época, os hebreus agora estão sendo tentados a abandonar uma fé que outrora eles tinham aceitado por verdadeira para suas vidas. O evangelho tinha chegado até eles, eles estavam assimilando, estavam aceitando, estavam crendo que ali era verdadeiramente, verdadeiramente a palavra de Deus de salvação para as suas vidas. E nesse contexto, a palavra do Senhor no capítulo 1, ele vai deixar bem clara a superioridade de Cristo em relação aos anjos. E eu volto aqui para explicar o porquê. Porque devido à perseguição, os hebreus se sentindo tentados a largar a fé, a retroceder na sua fé, e dessa forma querendo aqui atribuir um título a Jesus Cristo, de igual modo aos anjos. Ele quer aqui agora, devido à perseguição, o medo, trazer Cristo ao patamar dos anjos. E é por isso que o autor começa com tanta ênfase, com tanta convicção, anunciando e declarando a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Porque outrora, judeus que com medo, aqueles que em determinado momento aceitaram a fé e confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, por medo dessa mesma perseguição, abandonaram essa fé. Eles criam no Cristo que estava por vir, mas devido às perseguições, eles se fecharam em uma comunidade. A comunidade é chamada Qumran, não sei se a pronúncia certa é essa, mas Qumran ou Qumran. E ali eles começam ali viver uma religiosidade na qual eles também cultuavam os anjos. E os estudiosos vão dizer que eles criam tanto nesse culto a ponto de crer e anunciar em sua comunidade que os próprios anjos, na pessoa de Miguel ali representado, era superior ao Cristo que havia de vir. Então aqui há um pensamento de culto aos anjos, no qual os hebreus estão querendo também aderir, e é por isso que essa carta é escrita, para confrontar um pensamento, para que jamais ele se deixe ser levado, influenciado por essa cultura ou por essa religião. E é por isso que eu volto a repetir, ele é bem enfático. Ele vai falar da superioridade de Cristo, que Cristo é Filho de Deus,
que Cristo é superior aos anjos, que jamais Deus chamou nenhum dos anjos, né, de filho, ou jamais disse a nenhum dos anjos: senta-te à minha direita até que eu coloque teus inimigos por estrado dos teus pés. E ele vai exaltando a soberania de Cristo em relação aos anjos. Ele não deixa nenhuma dúvida. Não é menosprezo ao ministério dos anjos. Anjos tinham sua posição, tinham o seu ministério, tinha a sua função. O próprio texto do capítulo 1 vai dizer que eles eram como labaredas, né, em anunciar verdades da parte de Deus. Então aqui o contexto é esse: Jesus é superior, Jesus é esse nome que foi louvado, é o nome sobre todo nome, é a pessoa que deve ser adorada, é a pessoa que deve ser temida. Por quê? Porque Ele é Deus de Deus, Filho de Deus, autor da nossa salvação. E os hebreus ouviram falar essa verdade, e é por isso que essa carta agora vem confrontá-los. Então, irmão, quando ele chega nesse capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 1, ele vai ser bem incisivo em dizer: por essa causa, depois de exaltar a soberania de Cristo em relação aos anjos, ele vai dizer: por esta causa que lhes foi apresentada, apresentando Jesus como esse Senhor, importa que nos apeguemos mais firmemente às verdades ouvidas. Que verdades são essas, irmãos? E aqui nós podemos entender que está subentendido ou implícito no texto, porque, como eu falei, fazia mais ou menos 60 a 70 anos que Jesus já tinha morrido, que o evangelho do reino tinha sido pregado, que os discípulos, né, tinham anunciado o evangelho no mundo antigo. Então eles tinham conhecimento do evangelho, dos ensinos de Jesus Cristo, da doutrina para a igreja de Cristo. Eles sabiam que Cristo era o único mediador, eles sabiam que Cristo era aquele que veio cumprir toda a lei, Senhor da nossa salvação. Aí o autor aos Hebreus diz: importa que nós nos apeguemos mais firmemente a essas verdades. Por quê? Porque eles ouviram todas essas verdades. Como está lá em 1 Timóteo 2,5, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Atos 4,12, que vai dizer que ele é o nome sobre todo nome. O nome que importa que sejamos salvos. Então ele está enfatizando. Por quê? Porque subentende que eles ouviram todas essas verdades, e que era esse Jesus Cristo que deveria ser temido. E aqui, irmãos, como foi tão exaltada a palavra de Deus, eu também quero exaltá-la essa noite. Esse contexto aqui, nós sabemos que todo o Novo Testamento ele é escrito em grego, mas nesse texto específico, ele é um grego da Septuaginta, ou seja, ela foi passada do hebraico para o grego, e o autor aqui que escreveu em grego, ele tentou ser o mais fiel possível à pronúncia ali do hebraico. Ele trouxe trazer uma realidade bem fiel àquilo que foi ensinado na língua original para o povo original. Então, irmãos, diante disso, ele vai aqui, esse texto vai nos apresentar aqui um contexto o quê? Náutico ou marítimo. Como assim, Francisco? Quando ele diz: importa que nos apeguemos mais firmemente às verdades ouvidas, e o contexto aqui é náutico e marítimo, trata-se o quê? De uma embarcação, de um barco, que lança sua âncora sobre um cais, ou aqui um porto, ou um lugar de segurança. É um barco que entende uma situação, procura um lugar de segurança, então ele vai o quê? Lançar a âncora. E o que é que representa a âncora para mim e para você? Porque isso é simbólico, é para tratar a minha sua fé, a minha sua esperança, a minha sua confiança. Âncora aqui, para mim e para você, é como se nós lançássemos a nossa fé, as verdades ouvidas. Nós lançássemos a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa convicção, a nossa inteireza de coração, as verdades ouvidas. E que verdades são essas? A palavra de Deus. É nela que nós devemos, assim como uma embarcação que procura um porto seguro, a palavra é o meu e o seu porto seguro. A palavra é o meu e o seu lugar de segurança, meu irmão. É nela que nós devemos lançar a nossa fé e a nossa esperança. É isso que o autor está nos ensinando. Muitas pessoas têm perdido a fé na palavra do Senhor. Muitas pessoas já não creem na palavra do Senhor. Muitos querem mudar a palavra do Senhor. Mas para mim e para você que ouvimos, sabemos e entendemos o que ela produziu na minha e na sua vida, ela é a nossa segurança.
ela é a minha e a sua segurança. Ele é esse lugar seguro, irmãos. Eu amo quando Jeremias 1,12, ele vai dizer que o Senhor, ele vela por fazer cumprir a sua palavra. Ele diz, a minha palavra, ela não muda, muito pelo contrário, ela se cumpre. A palavra de Deus é o nosso lugar seguro, irmãos. E eu peço licença para comentar algo. Licença por quê? Porque quem falou foi o Natanael e é uma benção na minha vida. Na última escola bíblica que ele ministrou aqui, ele abriu um parênteses para falar ali de uma situação de Mateus 28,16, que fala ali sobre Cristo ali falar para Pedro que ele é o quê? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu fiquei atento àquilo dali. E naquele dia aquilo ali me entrou no meu coração e eu fui pensar, eu com o Espírito Santo de Deus. Realmente há algumas teorias, algumas correntes que querem atribuir ali a igreja a Pedro, outras a determinados, não sei. Mas ali nós sabemos, entendemos e cremos que Cristo está falando de si mesmo. Por que eu sei disso e por que eu creio nisso, primeiramente? Porque, como nós aprendemos aqui, nosso pastor ele tem muito zelo em ensinar e dar curso, e o primeiro curso que eu fiz nessa igreja, com 3 anos de fé, ele nos ensinou como interpretar, como buscar, como pregar, e ali ele ensinou algo sobre exegese e sobre hermenêutica, e eu guardei aquilo já com 3 anos de caminhada, porque nós entendemos que a exegese, ela trata o quê? De um texto específico, do lugar, da cultura, o povo, por que está sendo falado, por que está sendo discutido, o que está sendo tratado, isso é a exegese do texto. Mas a hermenêutica, ela é a ciência que estuda toda a Bíblia. A hermenêutica é que pega aquele ponto, que é de difícil interpretação, que muitas vezes não nos lança luz ali de imediato, e muitas vezes você não tem compreensão exata do que ela quer dizer. E a hermenêutica vai o quê? Nos ensinar a pesquisar o que é que a Bíblia fala sobre esse ponto, de Gênesis a Apocalipse. Então é isso que é hermenêutica. Então, baseado nisso e naquilo que meu irmão comentou, eu creio, irmãos, que Jesus é a pedra. Por quê? Porque a pedra fala bastante sobre isso. A Bíblia fala bastante, ela é enfática sobre isso. Lá em Isaías 28,16, ele diz que Jesus, ele colocaria ali uma pedra em Sião, se referindo a Jesus, o Messias que viria. E não só ele, lá em 1 Pedro 2, versículo 6, ele também vai falar de Jesus como a pedra angular, a pedra que foi rejeitada. Lá em Romanos, capítulo 9, 33, ele vai falar também sobre o mesmo assunto. Então nós temos bastante respaldo bíblico, irmão, para afirmar que Jesus é essa pedra, a minha, sua rocha. É essa convicção que você temos que ter, irmão, que Ele é a rocha inabalável, é sobre Ele que está edificada a igreja. É por isso que nós cremos que ela não será abalada, é por isso que nós cremos que a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. Por quê? Porque é o próprio Cristo, irmão, que é a base. Quando ele fala que ele é a pedra angular era uma pedra que era posta, e ali ela dava direção para toda uma construção, ou seja, ele dá direção a todas as coisas. A palavra do Senhor, no qual eu e você devemos nos apegar, verdades ditas nesse altar, seja no rádio, seja através de um louvor, as verdades que é concernente à palavra do Senhor, é nela que nós devemos nos apegar. É nela que nós devemos nos apoiar, é nela que tem que estar a minha, a sua fé, e é isso que eu estou dizendo, ó. Devemos nos apegar mais firmemente a essas verdades. E não há nenhuma verdade que não seja a palavra de Deus. Absoluta para os que creem. Absoluta para os que creem. E eu amo quando Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo, Coríntios 3:10, ele vai dizer que, como sábio arquiteto, ele o quê? Ele lançou os fundamentos. Aí ele vai dar uma orientação, mas veja cada um como constrói sobre esse fundamento. Porque não se pode colocar nenhum outro alicerce, além do que já está posto. Aí eu gosto da ênfase, né? No qual não é outro, é Jesus Cristo. E é por isso que eu creio que Ele é a rocha inabalável. Ele é a convicção da minha fé. É Jesus Cristo, meu irmão. E o autor está dizendo, apegue-se a isso. Apegue-se à sua palavra, não duvide, não questione, apenas creia. Eu vi uma frase há um tempo atrás, eu guardei para mim. Carlinhos tem falado muito, se quando chegar a perseguição, será que nós seremos firmes para sustentar a nossa fé? E essa frase que eu ouvi foi essa:
Homens morrem pelo que creem, jamais pelo que duvidam, irmãos. Você jamais vai morrer pelo que duvida. Agora, se você crer, se você confiar, se você tiver certeza, você morre. Por quê? Porque você sabe, tem certeza de quem prometeu é fiel. Que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada promessa na sua vida. E porque ele prometeu, se cumprirá. Apegue-se a isso essa noite. Apegue-se a essa verdade para a sua vida essa noite. E é isso que o autor aos Hebreus está ensinando. Está ensinando ao povo hebreu, para eles se apegar às verdades que eles já tinham ouvido, que não foi poucas, foi 70 anos, irmãos, ali de pregação, de anúncio, de irmãos sendo mortos pela sua fé, e eles viram isso de perto, e ele está dizendo, apegue-se à palavra assim como os demais, tudo isso está implícito, está subentendido, e está aqui para ensino meu e seu, e ele está falando do perigo de nós negligenciarmos essa verdade. A parte B do versículo, irmãos, do capítulo 1, do versículo 1, perdão, ele vai falar justamente o oposto. A parte B do versículo, assim como eu falei, é preciso que nós nos apeguemos, assim como uma embarcação, né, lança sua âncora em um porto seguro, em um cais. O decorrer, a parte B do versículo, ele está falando para o motivo pelo qual nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Porque ele vai dizer assim, para que delas jamais nos desviemos, devemos nos apegar à palavra de Deus, para que jamais nos desviemos dela. E aqui, irmãos, o contexto, como eu falei, é marítimo, é de uma embarcação. Trata-se aqui daqueles que não estão conscientes, não estão firmes a essa palavra, não estão confiantes nessa palavra, é como um barco à deriva. O pastor até comentou algo numa das pregações da semana passada. É como um barco à deriva, meu irmão. Não tem destino. Não tem controle sobre as suas atitudes. Não sabe o que quer, não tem como tomar as rédeas, porque está à deriva. Ele está sujeito aos ventos, às ondas, e não tem em que se apegar, irmãos. Um barco à deriva, ele não tem o que se apegar. Assim é o homem sem Deus, meu irmão. O homem que não conhece a palavra de Deus, que não entende o que é que Deus quer e o que Deus faz para aqueles que o buscam, é uma embarcação à deriva. Isso não é a vontade de Deus para o seu povo, irmãos. Isso não é a vontade de Deus para um povo que Ele escolheu para ser seu, para um povo que Ele morreu, doou sua vida, deu seu sangue, pagou um preço pelo meu, seu pecado. Não é a vida que Ele quer que nós vivemos, uma vida desapegada às suas promessas, negligenciar suas verdades para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, irmão, é por isso que lá em Hebreus 6,19, eu gosto muito desse versículo, ele vai dizer, o qual temos por âncora da alma segura e firme. E ali ele está tratando das promessas feitas a Abraão, e ele está falando das realizações que ele fez, ele está falando que as promessas feitas a Abraão se cumpriu, ele está dizendo, porque se cumpriu na vida de Abraão, Deus está dizendo, também se cumprirá na vida daqueles que creem, para aqueles que estão firmes, para aqueles que têm essa confiança. A palavra de Deus deve ser o quê? A âncora da nossa alma, essa inteireza de fé, irmãos. Então, irmão, que eu e você venha estar atento ao que o Senhor está falando essa noite ao meu e ao seu coração, para que nós jamais nos desviemos dessa verdade, irmãos. Inconstante, não tem destino. Por quê? Porque não se apegou às verdades de Deus para a sua vida, às verdades do Evangelho. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. A palavra do Senhor não é, nunca foi e nunca será permissão para nós viver uma vida de pecado distante da sua vontade. Não é, não será, jamais será, irmãos. Então, irmãos, que nós venhamos se apegar a essas verdades, porque muitos têm negligenciado. Eu gosto muito lá de Tiago 1,22, que ele vai dizer que nós devemos o quê? Tornai-vos praticantes da palavra do Senhor, não somente ouvintes. Aí ele vai dizer, enganando-os a vós mesmo. Aquele que ouve a palavra do Senhor, irmãos, tem uma vida de ouvinte. Ouve, não, nem sequer tenta praticá-las.
Não é eu, irmão Francisco, que está falando, é a palavra do Senhor, amém? Engana-se a vós mesmo. E o que nós temos visto de pessoas que dizem cristão, se enganando, por quê? Porque não querem simplesmente viver a palavra de Deus em suas vidas, irmãos. E isso é um perigo. Não é eu, é a palavra que está falando isso. É um perigo nós negligenciarmos essa verdade em nossa vida, irmãos. É um grande perigo. Que Deus venha nos dar entendimento, irmão, para que nós não venhamos negligenciar. Significado de negligência, irmão. Uma delas, desprezo, desatenção. E o que eu achei pior de toda, desdenho. Pessoas desdenhando essa palavra, irmão. Desprezando. Desatento à voz do Senhor. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Porque o que nós temos visto nas redes sociais, nas televisões, a banalização da fé, a banalização da palavra. Só que o que eles esquecem, irmão, que tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Um versículo que eu guardei no meu coração e você deve guardar no seu, está lá em Mateus 24, 35. Passarão terras e céus, mas a palavra do Senhor não passará, meu irmão. Não passará, pegue-se a ela, como regra de fé, como certeza de esperança, como certeza de refrigério da parte do Senhor, de consolo. Romanos 15, 4, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para o quê? Para que pela consolação das Escrituras, irmão, ela nos consola. Nós tenhamos o quê? Esperança, ela nos gera em nós uma esperança, e Pedro vai dizer que a nossa esperança, ela é viva. Ela é viva. E isso tem gerado, irmãos, consequências, porque, como eu falei, pela banalização, pelo desdenho, pelo desprezo a essa palavra, e o que está sendo tratado aqui é justamente o desdenho à palavra. A exortação aqui é um apego à palavra. Toda ela, irmão, todo desdenho, todo desprezo à palavra do Senhor, ela vai gerar uma consequência, embora muitos digam que Deus é amor, e esquece que Ele também é justiça. Mas eu não encontro respaldo bíblico de Gênesis e Apocalipse para um evangelho onde só é enfatizado o amor de Deus, e não traz consigo o quê? A justiça de Deus. Porque nós sabemos que a justiça de Deus é um atributo dele. É um atributo, ele é justo. Ele é justo. Aí no versículo 2, ele vai dizer, se pois, e aqui é a consequência de nós negligenciarmos tudo isso que já foi comentado aqui, irmãos. Se pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, toda transgressão e toda desobediência sofreu justo castigo. Quem está ouvindo isso é os hebreus da época. Ele sabe as palavras de juízo que foi, anunciada por Deus no Antigo Testamento. Ele sabe quantas vezes Deus ofereceu misericórdia para que o povo se arrependesse. Mas ele disse, se o povo não se arrependesse, não se voltasse para eles, o quê? Viria o castigo. E ele está dizendo aqui, toda essa desobediência, toda essa transgressão, recebeu o quê? Justo castigo. Por quê? Porque Deus julga com justiça. Deus julga com justiça. Guarde isso. Deus não é injusto. Deus não é injusto. E ele vai dizer que toda palavra anunciada pelos anjos. Por quê? Porque os anjos, irmãos, são ministros de Deus. Embora lá em Êxodo não relate. Ali quando Deus ali está entregando ali os 10 mandamentos a Moisés, não relata ali a presença de anjos. De maneira nenhuma ali relata. Não há uma necessidade, creio eu, ali de naquele momento ser enfatizado. Mas só que a Bíblia, no decorrer, ela vai falar da presença de anjos naquele acontecimento. Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é quem revela a sua palavra aos seus, E ali ele não quis, naquele momento, registrar a presença de anjos. Mas só que a Bíblia, como eu falei,
hermenêutica, ela trata disso. Fala da presença de anjos naquele momento, seja em adoração, seja em louvor a Deus, ali pelo que Ele está fazendo, pelo ato de misericórdia ali, trazendo ali os 10 mandamentos para que o povo andasse em retidão, como ali um norte para que eles não viessem viver uma vida de pecado. Então, quando a gente vai lá em Deuteronômio 33, 22, ele vai falar que milhares, tinha milhares de santos, fazendo ali uma referência a anjos, que assistiam ali à entrega da lei de Moisés. E lá em Atos 7,53, esteve ali confrontando os fariseus, ele vai falar assim: vós recebeste a lei por ministério de anjos, e não guardastes. Gálatas 3,19 diz que a lei foi promulgada por meio de anjos. Promulgada quer dizer proclamada, quer dizer decretada e quer dizer publicada. Ou seja, os anjos sempre foram ministros de Deus. E lá no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que os anjos, estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, Deus não quis revelar naquele primeiro momento a presença de anjos ali no êxodo, na entrega dos mandamentos, mas a Bíblia, ela nos dá respaldo para entender que naquele momento os anjos presenciaram, fizeram parte daquele momento, são ministros de Deus para a salvação daqueles que hão de herdar a vida eterna. E ele está dizendo que essas leis, entregas por anjos, anunciadas por anjos, propagadas por anjos, está dizendo que toda ela que foi anunciada e por causa da desobediência recebeu o quê? Justo castigo. E aí, irmãos, ele vai dar ênfase ao versículo 3. Diante disso, sabendo que Deus julga com justiça, porque ele diz que a justiça foi justa, ele ofereceu misericórdia, o povo não quis, foi punido segundo as suas transgressões. O texto é claro, transgressões dele, desobediência deles, recebeu o justo castigo. E aí no 3 ele vai entrar com isso aqui, irmãos, que para mim e para você é o motivo de maior observância essa noite. Como escaparemos nós, se não observarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós, se não observarmos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos, irmãos? Deus continua justo. Há um juízo por vir. E a palavra é: como escaparemos nós, se não observarmos tão grande salvação? Por que tão grande salvação? E aqui entra a graça, irmãos. Maior por quê? Porque ela foi firmada pelo sangue de Jesus Cristo. Ela foi fortalecida pela graça. Porque o que é a graça, irmãos? É um poder dado a nós para resistir o pecado, irmãos. A graça do Espírito Santo oferecida a mim e a você nos dá poder de dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. A função da graça é nos dar poder para resistir o diabo e todos os principados, meu irmão. Todo engano de Satanás na minha e na sua vida caia por terra. Por quê? Porque nós temos a graça de Deus na nossa vida e nós podemos dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Por isso que nós devemos estar mais atentos, porque a graça é muito grande, meu irmão. O Espírito Santo nos incomoda todo dia. Todos os dias nos incomoda a buscá-lo mais, a resistir, a confiar, a permanecer firmes. É o Espírito Santo de Deus que nos dá essa força, irmão. É o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor lá em Hebreus 10, 28 diz que morria para os que dizem que não há justiça, para os que estão crendo nessa mentira, nesse engano. Hebreus 10, 28, que morria sem misericórdia, quem não obedecesse à lei de Moisés, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, morria sem misericórdia. Tinha 2 testemunhas, transgrediu a lei, morte, sem misericórdia. Aí ele vem para a graça, que as pessoas estão dizendo que é só amor. Pode viver do jeito que quiser, viva seu bel prazer, que no final o amor de Deus vai perdoar todo mundo, vai todo mundo morar no céu. Mentira, irmãos. Mentira. Aí ele diz no versículo 29, de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus.
quanto maior castigo julga vós, eu e você julgamos que será o castigo, se nós negligenciarmos tão grande salvação, se nós pisarmos na graça. Ele está falando de castigo. Quão maior, ele está dizendo que é pior, irmão. Por quê? Porque é desprezar a obra de Cristo na nossa vida. É desdenhar, como eu falei. É desprezar. É não dar a devida atenção. É não dar a devida atenção. Judas 1, 3 e 4, ele vai dizer que achou necessário escrever para os irmãos ali, batalhar o que? Pela fé. Por quê? Porque homens ímpios estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, negando a soberania de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem desdenho maior do que esse, irmão. Me perdoe. Você pegar tudo que Cristo fez pela sua vida, eu vou falar de mim. Tirou do vício do álcool, tirou do vício da droga, tirou da prostituição, me levantou, me restaurou, me firmou, restaurou meu casamento, me deu um lar abençoado para a glória do nome dele, e agora eu pisar em tudo isso. Profanar a graça de Deus, irmãos. Transformar todo esse favor, todo esse amor em libertinagem. O que é libertinagem? É viver como o mundo diz que tem que viver. Viva de qualquer jeito. Libertinagem. E ele está dizendo, eu achei necessário escrever para que vocês combatam contra essas coisas, para que vocês permaneçam firmes na fé, para que vocês não neguem o Salvador da sua vida, para que vocês tenham nele a sua única esperança e regra de fé, meu irmão. Não abandone a sua fé, hoje é muito fácil, irmão. Todo dia eu falo com pessoas que eu já fui evangélico, eu já fui cristão, e por que saiu? Não sabem. Coisas mínimas, pequenas. Não negligenciamos essa graça que está sendo oferecida mais uma vez, a cada dia, a mim e a você, irmãos. Nega o motivo pelo qual Cristo morreu. Lá em Gálatas 1, 3 ao 4, isso aqui é interessante, porque se devemos viver de qualquer forma, logo a morte de Cristo é vã, é inútil. Ele vai morrer, morreu de balde, né, que nem diz algumas traduções, morreu de graça. Ele diz assim, lá em Gálatas 1, 3 e 4, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, que pelos nossos pecados, aí ele diz o motivo, para nos desarraigar deste mundo. Desarraigar, se arraigar é o que? Firmar, penetrar, ficar firme. Desarraigar, irmão, é arrancar. Ele nos arrancou do mundo, irmão, para nós não viver mais segundo as ordenanças do mundo. Ele morreu para que nós fôssemos arrancados, separados desse mundo, meu irmão. Tiago 1,27, irmão, ele fala que a verdadeira religião é essa, que nós visitemos os órfãos e as viúvas e nos mantemos o que? Incontaminados do mundo, e as pessoas não atentam que as palavras ditas. Incontaminado, puro, saudável. Logo, o que é que ele está dizendo? O que é que contamina? Um sistema mundano, irmãos. O sistema mundano tem contaminado muitos de nós. Por quê? Porque nós não estamos apegados à palavra de Deus. Não é eu, é a palavra que está falando aqui essa noite com você, amém, irmãos? Receba da parte do Senhor, irmãos. Eu amo quando Jesus Cristo olha para o alto e diz assim, ó, Deus fala a Jesus Cristo, aí o povo ouve, aí Cristo olha para ele e diz assim, ó, essa voz não veio por causa de mim, veio por causa de vós, para que vocês creiam naquele que me enviou, para vocês creiam no meu ministério, no que eu vim fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade dele. Se mantém contaminado, meu irmão, resistai. Fique firme na fé, não abandone o Senhor da sua salvação. Se encha, creia, se apegue a essa palavra da sua vida, irmãos. Ela vai te manter firme, ela vai te manter forte. Ela vai te manter convicto da sua fé.
É a palavra de Deus que foi tão exaltada que essa noite eu me alegro. Por quê? Porque o culto quem prepara, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você entramos por essa porta, ele já estava fazendo um ambiente propício. Muitos não recebem porque não vêm adorar, não vêm receber, vêm apenas passar um momento. Mas quem vem receber, recebe. É cheio da graça de Deus, do favor de Deus, meu irmão. Se você veio cultuá-lo, irmão, ele lhe enche. Ele enche. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, como Ele é bom, irmãos. Como Ele é gracioso. Todos nós compareceremos, irmãos, diante de tudo isso que foi falado. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 5,10 e também lá em Romanos 14,10. Estão dizendo que não há um julgamento. Um dos textos mais conhecidos é Hebreus 9,27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o quê? O juízo, tem um juízo por vir. Nós não podemos negligenciar isso e viver, irmãos, de uma forma que fira a santidade de Deus. Que fira a santidade de Deus. Nós somos chamados, Pedro vai dizer assim, ó, sede santo, o Senhor falando por boca de Pedro, sede santo porque eu sou santo. Interessante isso aqui. Por quê? Porque quando diz sede santo porque eu sou santo, ele está dizendo, você não é santo por causa do irmão B, você não é santo por causa do irmão C, você não é santo por nenhum outro motivo, você é santo porque eu sou santo, eu sou o ápice, eu sou a referência, eu sou o paradigma, eu sou o ponto de referência. Você é santo porque eu sou santo e você quer me agradar. Então você se santifica, se separa para agradar a Ele, independente de quem está em volta, irmãos. É para louvor do nome dEle, é para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle, irmãos. Todos nós compareceremos, irmão, diante do tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos diante. Aí no versículo 12 de Romanos 14 ele diz, cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo. Eu darei conta de mim, você no seu lugar dará conta de si mesmo. Não vamos poder culpar ninguém. Agora nós culpamos, né? Ah, saí por causa do irmão A, saí por causa do irmão B, saí por situação A. Chegar lá diante de Deus, não quero saber. Foi o que você fez? Por que você não fez diferente? Por que você não permaneceu? Por que em vez de ser influenciado, você não influenciou? Cada um dará conta de si mesmo. E eu oro, irmão, para que Deus venha nos dar força. A minha oração para Deus é, não me deixa cair, Senhor. Todo dia eu oro, Senhor, não me deixa desanimar. Me mantenha de pé. O tempo passa rápido, né, irmão? Glória a Deus. Vou terminar, irmãos. Eu vou terminar. Mas essa palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração e me confrontou tanto, me faz amar ainda mais a palavra do Senhor, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. E ele vai dizer no versículo 3, no continuado versículo 3, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, sempre foi o Senhor que nos ofereceu a graça, irmãos, que nos mostrou o caminho e a direção, sempre foi Ele. Foi anunciada anteriormente pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, a palavra que o Senhor veio trazer, homens de Deus ouviram e continuaram a propagar. E essa é a minha sua responsabilidade ainda hoje, propagar esse evangelho. E ele vai dizer, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Deus, irmãos, tem confirmado todas as coisas, desde a vinda de Cristo, desde o Gênesis, tudo que Ele falou se cumpriu. E tudo que nós temos anunciado à igreja primitiva até esse exato momento, a mim e a você, Deus continua o quê? Testemunhando, com milagres, prodígios e maravilhas. Nós temos visto testemunho de pessoas curadas, irmãos, pessoas libertas. Isso é milagre de Deus, isso é ação de Deus, isso é obra do Espírito Santo de Deus, isso é favor de Deus, é Deus testemunhando a palavra que nós... Um dia eu sentei lá atrás e a palavra entrou no meu coração, e essa palavra entrou de tal forma que quando eu percebi que não, eu estava aqui à frente. Por quê? Porque Deus
dar testemunho da sua palavra. Cabe a mim e a você anunciá-la, para que ele continue o quê? A testificar a obra, irmão, que ele quer fazer na vida de cada um daqueles que o recebe como Senhor e Salvador. Ele continua testemunhando, irmão, sobre a sua palavra. Ele continua confirmando a sua palavra. E eu vim aqui essa noite, irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para dizer a você que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena confiar na palavra dele sobre a minha e sua vida, para dizer a você que ele continua sendo fiel, para dizer a você que ele continua com todo o poder no céu e na terra, que ele continua sendo soberano sobre todas as coisas, e não importa a luta que está por vir ou está acontecendo na sua vida, Deus é maior na sua vida. A obra que o Senhor tem preparado para mim e para você se cumprirá se eu e você permitir que Deus assim o faça. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer tudo mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E que poder é esse? A nossa fé. A minha, a sua fé é o que opera, irmãos. Então que eu e você venham guardar a fé. Falemos o que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o desejo do meu coração para mim e para a sua vida essa noite, irmãos. Apegue-se à palavra de Deus, à força do seu poder. Ele continua sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. A sua palavra continua sendo viva e eficaz, e no tempo certo, irmão, ele vai descer na terra, como declarou Jó no capítulo 19, versículo 25. Ele descerá sobre a terra, e eu o verei, e nós subiremos com ele, irmão, estaremos com ele para todo sempre. E essa é a minha esperança, é essa palavra que eu creio, e é essa palavra que eu prego, e é essa palavra que eu digo a você: creia, não duvide, apenas creia, porque quem prometeu é fiel e vai cumprir na minha e na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pastor.